pastor Samuel, aleluia, conhecido, saudações. Ao pregador David, Deus abençoe. Capítulo 6, versículo 1. Quantos encontraram, digam cantando: eu encontrei. Uau! Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com essa brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi você do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como se passar, por gentileza. Glória a Deus! Glória! Eu prometo ser bem objetivo naquilo que está queimando em meu coração. Já adianto, os teólogos, não espere profundidade teológica. Eu preciso expressar aqui o sentimento da minha alma, conforme aquilo Deus tem ministrado em meu coração já há algum tempo. Orando ao Senhor a respeito do que falar o Max Silvel no dia de hoje, o Senhor me conduziu ao livro de Isaías, especialmente no capítulo de número 6. Texto este que fala a respeito de uma grande experiência de Isaías para com Deus, de Isaías com Deus. Esta experiência é uma das experiências mais incríveis que um homem pôde ter com Deus. Fala do encontro do santo com o pecador. Fala do encontro do pecador com aquele que é santo. Aleluia! Fala do encontro do servo com o seu Senhor e do Senhor com o seu servo. Fala do encontro do mestre com o seu discípulo e do seu discípulo com o seu mestre. Quem é Isaías? Isaías, ainda quando moço, recebeu o dom de profecia junto com o dom da poesia. É por isso que quando nós lemos o livro de Isaías, nós percebemos que as suas profecias saem tons poéticos. Ele recebeu isso muito novo, muito moço. O livro de Isaías está na categoria dos profetas maiores. Profeta maior não por ele ser considerado como melhor do que os considerados profetas menores. Profeta maior pelo simples fato da grande extensão do seu livro. Isaías, dentre os profetas, ele vai se destacar como profeta messiânico, aquele que mais profetiza a respeito do Messias, a respeito da vinda do Cristo ou ungido. Isaías também, ele se torna diferente dos outros profetas, porque há quem diz que ele tem uma linhagem real, tendo um grau de parentesco com Uzias.
que foi um grande monarca em Israel. Algumas fontes históricas afirmam que Isaías foi sobrinho de Uzias. Uzias foi tio de Isaías. Quem é Uzias? Uzias é filho de um dos grandes monarcas também, que reinou em Israel, conhecido como Amazias. Amazias, quando começou a reinar, ele começou a reinar bem. Os seus 8 primeiros anos de governo foi conforme a vontade do Senhor. Mas passados-se os 8 anos, Amazias começou a reinar conforme o seu coração, conforme a sua vontade. Ele começou bem para conquistar a confiança dos príncipes do povo de Deus, dos anciões da casa de Israel. Ele começou a coordenar as coisas de Deus. Logo após isso, achando que era dele, que lhe pertencia, achando que o trono pertencia totalmente a ele. Fazendo isso, o próprio Deus permite Amazias morrer, mas quando ele morre, ele deixa o trono da casa de Israel totalmente quebrado. É nesse contexto que Deus vai em busca do seu filho. O próprio Deus foi em busca do seu filho, Uzias, com apenas 16 anos, e colocou para reinar no lugar de Amazias no trono de Israel. Uzias, ainda que inexperiente, muito novo, começa a fazer tudo contrário ao seu pai. Ele traz a restauração para a casa de Israel. Ele traz a restituição daquilo que Israel havia perdido mediante o reinado do seu pai Amazias. Porque quando Amazias morre, ele havia exterminado a oração até nos dias das festas principais, como Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Não havia mais ninguém após a morte de Amazias que pagasse por um dia de jejum. Mas quando Uzias assume, ele começa a anunciar dias de jejum específico para todos os israelitas. Quando Uzias assume, ele monta um grande coral para louvar a Deus nas festas mais importantes que acontecia em Israel. E Uzias, ele reina conforme a vontade de Deus, deixando assim um grande legado, a ponto de quando Uzias morre, o povo de Israel entra em uma crise terrível. E essa crise do povo de Israel não foi conforme a crise que Amazias havia deixado o reino todo quebrado. Foi a crise de incerteza a respeito de quem reinaria no lugar de Uzias. Alguém questionava: será que quem vai reinar no lugar de Uzias, que trouxe de volta a nós a comunhão com Deus e restaurou a espiritualidade de Israel, será alguém conforme o seu pai Amazias, que nos afastará de Deus novamente? Ou será alguém igual a Uzias, que vai dar continuidade ao legado espiritual que ele deixou? A incerteza a respeito do caminho espiritual que o povo israelita haveria de seguir após a morte de Uzias deixou eles em crises, dúvidas a respeito do amanhã. Só que crise maior, quem ficou nesse período foi o profeta Isaías, que já profetizava, que já era um arauto de Deus. Mas quando Uzias morre, Isaías se sente inseguro. Ele também sente incerteza a respeito do seu chamado, a respeito da sua vocação, a respeito do seu ministério. É essa crise, esse conflito interior em Isaías que o leva para o templo. Porque o pensamento do
do profeta era: e agora? Como será o meu futuro? Será que devo continuar exercendo o meu ministério? Será que esse povo dava crédito à minha pregação porque eles viam Deus em mim, falando através de mim? Ou esse povo só dava crédito às palavras que saíam da minha boca porque eu tinha um tio que era rei e eles temiam o meu tio? E se esse povo nunca acreditou na minha pregação? E se esse povo nunca acreditou que eu fui uma voz profética? Agora, com a ausência do meu tio, eu não terei mais alguém para me proteger. Eu não terei mais alguém para me dar guarida, segurança. É essa incerteza, esse conflito existencial que leva o profeta a pensar se deve continuar ou parar. Se deve parar ou continuar exercendo o dom que ele havia recebido muito moço. Essa incerteza levou o profeta no templo. E lá no templo, Deus o estava esperando. Porque todo aquele que é vocacionado, chamado, escolhido por Deus, antes dele ter um grande encontro com a glória do Eterno, ele vai sofrer uma grande frustração. Não espere ter grandes experiências com Deus sem antes sofrer grandes perdas. Não espere ter um encontro com o Altíssimo sem antes passar por situações de desconforto. Às vezes, antes de uma grande experiência com Deus, Ele vai nos tirar o chão. Ele vai mexer com as nossas bases. Em alguns momentos, Ele vai nos fazer se sentir inseguro, para que nós vamos até o lugar da oração, como Isaías foi. E lá Deus se apresentou para ele, mostrando para o profeta que ele nunca precisou de um costa quente para profetizar, que ele nunca precisou de amparo humano para ser profeta, que ele nunca precisou de proteção de homens para usar o seu dom. Quando Isaías chega no templo, Deus estava dizendo para ele: Isaías, você tem que entender que o seu dom não pertence a homens, o seu dom pertence a mim. A tua vida também não pertence a homens, a tua vida me pertence. A sua voz também não pertence a monarca, a tua voz me pertence. É por isso que o profeta testemunha dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, ano de perda, ano de crise, ano de incerteza, ano de dúvida, ano que Deus me tirou o chão, ano que eu não sabia se parava ou se continuava, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vim pregar aqui para escolhidos hoje, que está passando por este momento de incerteza, que está passando por esse processo de conflitos na sua interioridade a respeito da sua vocação e do seu chamado, que está passando por esse período de batalha interior. Será que eu fui chamado mesmo? Será que eu devo continuar exercendo o meu dom? Será que eu devo continuar insistindo em
em ser aquilo que eu acho que Deus quer que eu seja, será que vai valer a pena? Os céus usam a minha boca aqui como resposta para alguém. Foi eu que permiti algumas portas se fecharem. Foi eu que permiti algumas perdas. Foi eu que te tirei de um lugar de conforto e te coloquei em um lugar de desconforto. Foi eu que te tirei de um lugar que você achava que te dava segurança. Porque as experiências que você teve até hoje foi com homens. E está na hora de você ter experiência com a minha glória, diz o Senhor. Precisamos compreender que todo chamado por Deus tem que passar pelas incertezas, dúvidas, descrédito, rejeição e desprezo, incompreensão. Chamado também tem medo. Chamado também pensa em parar. Chamado também pensa em desistir. Porque às vezes Deus nos dá o dom, nos apresenta um propósito, mas não nos fala o processo. Aleluia! Às vezes Deus nos faz a promessa, vai ser, vai ter, vai chegar, Pastor Samuel, mas não fala a trajetória. E alguém precisa compreender que Deus tem permitido tudo isso como um processo. E o processo dói. O processo machuca. O processo nos leva a ter incertezas a respeito do futuro. O processo nos amassa. O processo nos esmaga. O processo afasta amigos e revela inimigos. O processo traz em nós um sentimento de rejeição e de desprezo. O processo traz em nós um sentimento de inutilidade. Mas quem não vive processo jamais conhecerá o propósito. Se alguém levantar as mãos, eu profetizo. Deus tem permitido este processo para que neste processo você tenha experiências, para que quando o propósito chegar, você valorizar a sua trajetória. O ano não está sendo fácil, mas eu vi. O ano está sendo de amigos que me abandonaram, mas eu vi. O ano está sendo de portas fechadas, mas eu vi. O ano está sendo de doença, mas eu vi. O ano está sendo de incompreensão, traição, mas eu vi. O ano está sendo de contrariedades, adversidades, mas eu vi. E ver Ele vale muito mais a pena do que qualquer benesses nessa vida, porque ver Ele é a prioridade da minha alma. Eu sei que para alguns esse ano está sendo o melhor ano de sua vida. Desculpa. Se estiver sendo o melhor ano de sua vida, pode ser que outra parte da mensagem venha para você. Mas o que eu vou falar agora é para aqueles que estão vivendo os piores anos de sua vida.
Está sendo difícil, mas será o ano das suas maiores experiências com Deus. Você pode levantar as suas mãos por 10 segundos. Deixa a mão levantada, porque um novo ciclo começa na sua vida a partir de agora. Eu posso dar o nome desse ciclo, pastor Marcelo: ciclo de experiências com Deus. Eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Eu vi mais: serafins estavam em volta dele. Os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, em sinal de não se acharem dignos de contemplar o Todo-Poderoso. Com 2 eles cobriam os pés, como sinal de reverência diante daquele que estava no trono. Com 2 eles voavam. Eles olhavam uns para os outros, apontavam para aquele que estava no trono e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Simplificando aqui, a visão que Isaías tem o arremete em ter uma experiência com a glória de Deus. E o que Deus mostrou para esse profeta, Ele não costuma mostrar para todo mundo dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Nós podemos falar de algumas pessoas que tiveram o privilégio de contemplar a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou no Novo Testamento. Para o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Filho à direita do Pai. Aleluia! Essa manifestação gloriosa também acontece quando Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, e ao sair, abriu-se os céus. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, pousou-se sobre Jesus e ouviu-se uma grande voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa glória se manifestou no Antigo Testamento para o profeta Ezequiel, lá no rio Quebar, na Babilônia, quando ele vê rodas de fogo e seres angelicais na categoria dos querubins. Mas eu vou ficar aqui quando a glória se revelou ao homem, quando ele estava saindo do Egito, no deserto de Canaã do Egito para Canaã. Ele sobe ao monte e diz: não nos permita sair daqui se o Senhor não for conosco. Moisés, eu já enviei uma nuvem durante o dia para proteger vocês do sol escaldante. Também já enviei durante a noite uma coluna de fogo para proteger vocês do frio que é congelante. Senhor, mas não é suficiente. Eu quero a tua presença conosco. Moisés, eu já enviei um anjo adiante de vós. Senhor, o anjo é muito bom. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, as manifestações que o Senhor tem feito no deserto, de enviar maná, abrir mar, coisas maravilhosas que o Senhor fez. Mas não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Tá bom, Moisés? Eu irei adiante de vós. Moisés mostrou da coisa e disse: Senhor, eu preciso de algo mais. O que, Moisés? Agora, como prova que o Senhor vai adiante de nós, me mostra a sua glória. Aí não tem como, Moisés. Senhor, eu não sei se tem ou se não tem. Eu quero ver a sua glória. Me mostra. Não pode, Moisés. Porque aqueles que veem a minha glória não suportam e morrem. Senhor, me desculpa, mas eu morro com a satisfação de ter visto o Senhor enquanto eu tive vida. Mas não me faça sair daqui sem ver a sua glória. Tá bom, Moisés? Vai ali na fenda daquela rocha. Eu vou passar, mas vou passar muito rápido. Então fique muito atento. Você vai me ver de costa, mas vai ser o suficiente. Moisés foi para a fenda da rocha. Deus passou. Moisés viu apenas um calcanhar, mas
mas foi o suficiente para o seu semblante ficar resplandecido com a glória de Deus. Pensa comigo, Moisés pediu, Moisés insistiu, Moisés implorou, aí Deus foi lá e revelou. Isaías não pediu, Isaías não insistiu, Isaías também não implorou. Deus simplesmente olhou para Isaías e disse: eu vou permitir alguma coisa que vai te levar para o tempo, porque eu quero te apresentar algo maior do que aquilo que você viveu até hoje. Eu estou falando para dois tipos de pessoas aqui que estão a me ouvir. O primeiro tipo de pessoa é daqueles que estão pedindo, insistindo, implorando para ter uma experiência com a glória de Deus. Deus vai te mostrar. Mas eu estou falando com um outro tipo de pessoa que nunca pediu, nunca insistiu, nunca implorou, mas não está entendendo o porquê está acontecendo algumas coisas que está te aproximando do trono da graça, que está te aproximando de Deus. Em outro tempo, nunca, jamais você estaria em uma vigília até essas horas. Mas algumas coisas começaram a acontecer que está te impulsionando a ter sede de Deus, a querer Deus, a viver para Deus, a desejar a glória de Deus. Esses dois tipos de pessoa, Deus hoje tem o interesse de revelar, de manifestar a sua glória em você, por você e através de você. A glória de Deus, porque Deus revelou a sua glória para Isaías sem ao menos ele pedir, sem ao menos ele insistir, sem implorar, sendo que Deus tinha dito que aquele que visse sua glória não suportaria, e Deus simplesmente permite uma situação adversa para o profeta vai ao templo e lá Deus revela a sua glória. Aleluia! A cada tempo, os seus desafios, as suas dificuldades. Tempo de Moisés teve os seus desafios, as suas dificuldades. Tempo de Isaías também teve os seus desafios e as suas dificuldades. Porém, Deus conhece a resistência de cada um. Aleluia! Deus sabe o limite de cada um. Deus sabia o que aconteceria com Isaías por causa do seu chamado. Deus sabia o que aconteceria com Isaías por causa da sua vocação ministerial. Isaías profetizou ainda na época do rei Manassés, que começou a persegui-lo por causa das profecias de Isaías. Como louco, ele andava pelas ruas de Israel, despido, sem roupa alguma, durante 3 anos. As pessoas olhavam para ele com desdém e diziam: se diz que é profeta, andando pelas ruas mostrando a sua vergonha. Isaías na mesma hora refutava, dizendo: da mesma forma quando vocês olham para mim e veem a minha vergonha, quando Deus olha para vocês, eles não contemplam as vestes de vocês, Ele contempla a vergonha, a sujeira e a imundície do vosso coração. Na época do rei Manassés, ele ia perseguindo, e quando ele é encontrado como serrote, ele ia cerrado ao meio. Deus sabia do desafio profético que esse profeta enfrentaria, e sabia que devido às contrariedades, que devido aos desafios do seu ministério, Isaías em algum momento poderia pensar em desistir novamente, poderia pensar em parar, entregar o seu dom, entregar o seu ministério. É por isso que Deus decide, logo no início de tudo, revelar a sua glória, para que quando o profeta estivesse em perseguição, pensando em desistir, pensando em parar, ele lembrasse que o encontro com Deus que ele teve no início é maior do que as contrariedades, que a experiência com Deus que ele teve no início é maior do que as perseguições, que as experiências que ele teve com Deus logo no seu chamado, na sua vocação, foi maior do que a sua própria morte. E eu estou falando com gente aqui
que já teve experiências sobrenaturais com Deus. Aleluia. Eu estou falando com pessoas que Deus despertou o dom na sua vida muito cedo. Eu estou falando com gente que recebeu uma promessa do Eterno, e a partir dessa promessa feita na sua vida, você teve uma experiência gloriosa com a majestade daquele que é poderoso e que é santo. Porém, por causa de alguns desafios que você está enfrentando, por causa de algumas incompreensões, por causa de algumas contrariedades, por causa de algumas dores, por causa de algumas situações difíceis, você está dizendo: eu vou parar, eu vou entregar o dom, eu vou desistir, está muito difícil. E Deus me traz aqui para te fazer lembrar que a experiência que você teve com Ele no passado é maior do que a perseguição do presente. Que a experiência que você teve com Ele no passado é maior do que o sofrimento do presente. Que as experiências que você teve com Ele no passado é maior do que a dor que você está tendo no presente. Que as experiências que você teve com Deus no passado é maior do que aquilo que quer te fazer desistir no presente. Os céus usam minha boca para dizer para alguém: ainda não é a hora de parar, porque as minhas experiências que eu te dei no passado é para fazer você continuar. Houve uma reunião no inferno. Marcando uma data para se confraternizarem pela desistência de alguém. A data está marcada para eles se confraternizar, porque alguém desistiu. Mas o Espírito do Senhor diz à minha alma: eu desço nessa casa para frustrar e decepcionar a festa infernal. Eu pego alguém pela mão agora e digo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra fiel. E te digo: eu te dou uma nova experiência no tempo presente, para você continuar a sua jornada, diz o Senhor. Levanta a mão, por gentileza. Deus, se é verdade que é o Senhor falando na minha boca, Aleluia, a respeito de alguém, a tua palavra diz que as pessoas acreditavam no que Filipe pregava, porque a pregação de Filipe era acompanhada por sinais. Se é verdade que é o Senhor que fala na minha boca, que existe gente aqui que estava prestes a sofrer zombaria e chacota do inferno pela desistência, mas no dia de hoje o Senhor está frustrando e decepcionando a festa infernal. Por favor, vai ao encontro dele e dela nos próximos 30 segundos e dá um sinal que é a tua palavra na minha boca, e o Senhor tem liberdade para isso.
As experiências do passado servem para o tempo presente, mas nem sempre as experiências que nós tivemos com Deus no passado servirá para o tempo futuro. As experiências do passado, elas servem para o tempo presente, mas só experiências no tempo presente servirá para o futuro. Só as experiências com Deus no tempo presente servirão para o tempo futuro. Algumas experiências do passado te ajudaram a romper com dificuldades no tempo presente, mas essas experiências do passado talvez não te ajudarão a romper no tempo futuro. Você precisa de experiências novas com Deus no tempo presente para conseguir romper no tempo futuro. E Deus é o maior interessado em te dar experiências no tempo presente, te preparando para o futuro. Experiência com Deus talvez seja a maior necessidade desta geração. Glória a Deus, aleluia. Eu vivo uma geração tecnológica, conhecida também como a geração da informação, do conhecimento. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. É uma geração que tem acesso fácil a tudo em um clique em seus dedos. É uma geração que pode aproveitar os recursos em todas as áreas da sua vida a respeito do conhecimento e da informação. Nós não tínhamos em tempo passado psicologia pastoral ou psicologia cristã. Hoje nós temos, para tratar de uma forma profissional da nossa alma. Nós também não tínhamos psicanalistas cristãos. Hoje nós temos. Hoje todas as informações estão à disposição para nós. Mas ainda assim, em um contexto de igreja, é o tempo que nós vemos mais crentes cheios de depressão, Aleluia. sofrendo com ansiedade, sofrendo com doenças psicossomáticas, com doenças da alma. Eu não descarto a ajuda dos profissionais, porque nós precisamos. Mas eu percebo que a maior necessidade desta geração é ter experiência com Deus. Porque eu vivo um tempo que a minha geração conhece muito sobre Deus, mas não conhece nada de Deus. Porque nós conhecemos sobre Deus em uma faculdade, assentado em uma sala onde nós somos ministrados por um professor. Mas nós conhecemos Deus em um quarto de oração, tendo contato, diálogo e conversa com Ele. E talvez tudo que nós precisamos é desse contato direto com Deus, é dessa experiência com Deus. Aleluia! Mas muita gente só conhece Deus de ouvir falar, como um Deus distante. Mas Deus não é um ser distante, Deus é um ser de perto. Ele é conhecido de Abba, Ele é conhecido de Paizinho. Mas essa geração acostumou com Deus distante, mas não consegue ter um diálogo com o Pai que é de perto. É por isso que Deus permite algumas situações para ver se nos aproxima do altar, para ver se nos aproxima dele, para ver se nos aproxima da oração, da consagração, do jejum e daquilo que é sagrado. Aleluia! Experiência com Deus é que está voltando para nós.
leve para a dimensão do sobrenatural. Uma experiência que lhe tire da dimensão daquilo que é normal e te eleve para a dimensão daquilo que é normal. Uma experiência que te faça conhecer os céus pelo lado de dentro, mesmo estando na terra. Uma experiência que te faça ser conhecido nos céus, respeitado na terra e temido no inferno pelos demônios. Mas não é que Deus não queira nos dar essa experiência. Talvez falta motivação em nosso coração em ter essa experiência. Aleluia. Porque eu estou falando com pessoas que entraram no oceano do Espírito. Mas para você está legal e é suficiente as águas baterem em seu calcanhar. Você quer estar no raso, porque a rasidade para você é o suficiente. Mas o convite de Deus para alguém que me ouve hoje aqui, eu quero que você tenha experiências maiores. Saia do lugar que limita a sua visão para o extraordinário que eu tenho para você. Saia do raso, entre um pouquinho mais dentro do meu oceano. As águas estão batendo nos joelhos, mas ainda não é o suficiente. O convite de Deus é: venha um pouquinho mais para o meu oceano. As águas estão na cintura, mas ainda não é o suficiente. O convite de Deus é: entra um pouquinho mais dentro do meu oceano. As águas estão batendo nos ombros, mas ainda não é o suficiente. O convite de Deus para alguém é: mergulha no oceano do meu espírito. Nade até as profundezas. Porque é lá nas profundezas do meu oceano que eu quero te revelar coisas grandes, firmes, que você não sabe. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu, é o que Deus tem preparado para revelar àqueles que o amam. A pergunta não é: Deus quer me fazer ter experiência com Ele? A pergunta não é: Deus quer me revelar a sua glória? A pergunta é: você quer ter experiência com Deus? Você quer ver a manifestação da glória de Deus? Eu não sei você, e Deus já compartilhou em meu coração que o sentimento que eu tenho tido na minha alma é o sentimento de muitas pessoas. E eu já compartilhei esse sentimento em alguns lugares, e eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que estão com o mesmo sentimento. Ultimamente eu tenho sentido um sentimento de angústia na minha alma, mas não é uma angústia que me leva a doenças na alma, a depressão. Eu tenho tido uma angústia na minha alma que me leva a um sentimento de inconformidade com a minha vida de oração. Eu tenho tido um sentimento de angústia na alma que me leva a um sentimento de inconformidade com o nível de comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. Uma angústia que invade a minha alma, que me leva a um sentimento de inconformidade pelas almas que eu já alcancei para Cristo. Uma angústia que toma conta da minha alma, que me leva a um sentimento de inconformidade, o tanto que eu conheço de Deus e dos seus mistérios. Uma angústia que me leva a um sentimento de inconformidade e que me leva ao lugar secreto, ao lugar de oração. Porque Deus me livre de ter uma agenda cheia e uma vida de secreto vazia. Deus me livre de ter uma vida tão ocupada e uma vida de comunhão com o Espírito Santo vazia. Eu vou profetizar. Eu sei que é ruim profetizar isso para aqueles que são carnais, mas
eu profetizo que essa angústia que te leva a ter uma sede de Deus te atinja, que essa angústia que te leva a um sentimento de inconformidade pela sua vida espiritual te atinja e nunca mais você seja o mesmo. Desbloqueou algo dos céus aqui agora, porque algumas pessoas estão se identificando e dizendo: agora eu estou entendendo o vazio que eu estou sentindo. Não é para um novo relacionamento, é para se relacionar com Deus. Não é carência emocional, é carência de Deus. Não é sentimento de depressão, é necessidade de Deus. Por isso que a partir de hoje eu digo sem medo de errar, como eu disse, não espere profundidade teológica, Glória a Deus. espere palavra profética. Aleluia. Para estes que estão com essa angústia que te leva a um sentimento de inconformidade, Deus marcou esse dia para te separar totalmente para Ele. Então não se assuste quando você perceber que algumas pessoas sumiram do seu ciclo de relacionamento. Glória a Deus. Não é porque você se tornou uma pessoa insuportável de se conviver. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É porque Deus está entrando no ciclo de relacionamento de algumas pessoas. Está cortando amizades que não agregam valor na sua vida, que te afasta do sagrado, que te afasta da comunhão. E o céu está dizendo para alguém: eu arranco da tua vida algumas amizades que te impedem de você ser meu amigo, porque eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero compartilhar os meus segredos contigo, e eu quero que você compartilhe os seus segredos comigo. Eu estou falando com gente aqui que ainda essa madrugada, quando chegar em casa, vai tentar dormir e não vai conseguir. Não é para ficar nas redes sociais, o Wi-Fi não vai funcionar, pacote de dados não vai funcionar, porque é Deus te chamando para a olaria. E é lá na casa do reino que Ele quer te revelar as suas palavras. Chega de letargia, chega de frieza espiritual, chega de carnalidade. É tempo de ter experiência com Deus. Quem pode levantar as mãos e liberar uma palavra de louvor por 30 segundos? Quem pode vir comigo? Santo, 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 santo. Eu paro e vocês continuam. Deus começa a dar experiências novas. Vai, aqui e agora.
Uma das grandes problemáticas dessa geração é a falta de referenciais que tenham experiências com Deus. Sim. No mundo midiático, onde tudo é exposto, até os nossos supermens, a gente descobre que eles têm uma criptonita que me enfraquece. E a pergunta que fica: aonde estão os homens e mulheres que têm vida de oração e vida de experiência com Deus? Glória! Me encanta a história da igreja, de homens que mudaram o rumo da sua nação pela vida de oração e dedicada ao Senhor que eles levaram. Como Jerônimo Savonarola, reformador da Itália, que através da sua vida de oração, dedicação e pregação, fizera com que os italianos trocassem as suas revistas de misticismo, feitiçaria, pela Bíblia Sagrada. Aleluia! John Knox, reformador da Escócia, percebendo a degradação da sua população, ele entra no seu quarto, fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. A sua esposa, preocupada, bate na porta e grita: Knox, saia para se alimentar. E ele grita dentro do seu quarto, dizendo: mulher, como eu posso me alimentar sabendo que as almas da Escócia estão famintas em querer conhecer Jesus? Ó Deus, dá-me as almas da Escócia, senão eu vou morrer. Aleluia! Zinzendorf, reformador da França, entra dentro do seu quarto, exemplo de Knox, fica 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber e sem dormir. E a sua oração era uma só: Deus, dá-me as almas da França, senão eu vou morrer. Deus, dá-me as almas da França, senão eu vou morrer. Alguns anos depois, os franceses se prostram diante da cruz de Cristo e oficializam o cristianismo como a religião oficial da nação na época. Aleluia! A rainha da Inglaterra testemunhou a respeito de Knox, dizendo: eu não temo nenhum exército no mundo, todos eles podem vir guerrear contra a Inglaterra e eu não temo nenhum deles, mas eu tenho medo quando eu sei que Knox está com os joelhos no chão, falando com o Deus dele. Jonathan Edwards e o seu célebre sermão: pecadores da mão de um Deus irado. Lá na Nova Inglaterra, ele impactou. O que não contam é que antes de Edwards pregar este seu sermão, ele ficou 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber e sem dormir dentro do templo. Um pastor que viu Edwards orando dentro do templo, no altar, testemunhou que ele parecia estar sem roupa devido ao suor que tomava conta do seu corpo e de toda a sua roupa. Ele dizia: Deus, me dá as almas da Nova Inglaterra. Deus, me dá as almas da Nova Inglaterra. Deus, dá-me as almas da Nova Inglaterra. Alguns testemunhos históricos dizem que quando Jonathan Edwards entrou dentro do templo naquele dia para pregar o sermão, pecadores da mão de um Deus irado, as pessoas olhavam para ele e se assustavam, porque o seu rosto refletia o aspecto de um anjo. Ele começou a pregar a mensagem, ele dizia: Deus está irado conosco. Ele abriu o céu sobre nós para despejar sobre nós a sua ira. As pessoas testemunharam, dizendo que elas sentiram que a terra se abria, as chamas do inferno os consumia, as dondocas começaram a puxar o cabelo, os homens batiam na coluna do templo e eles gritavam alegremente dizendo: Jonathan, Edwards, pare de pregar, porque estamos sentindo a chama do inferno nos consumir. E toda Nova Inglaterra foi impactado pelo poder da pregação de Jonathan Edwards, um homem de oração. Susana Wesley,
A mãe de John Wesley, ela testemunha dizendo: eu tive 19 filhos, mas eu nunca consegui passar um dia sem orar no mínimo por 2 horas, porque os meus filhos não me impediam de eu ter tempo para Deus, e é por isso que eu entreguei o meu filho Wesley nas mãos do Senhor.